Bom dia, galerinha, tudo bom? Bom, é o professor Eduardo de História, então eu vim aqui para apresentar o nosso conteúdo para a nossa avaliação, Primeira Guerra Mundial. Fique atento, porque esse conteúdo eu já coloquei nas duas últimas postagens na plataforma, né? Tem atividade lá, tem slides, tem texto, né? Tem texto no livro, então fique atento para isso aí, porque esse conteúdo é muito importante para vocês e é que vai cair na nossa prova na quinta-feira. Outra coisinha, os alunos que não tiveram oportunidade, N motivos, e não fizeram as atividades propostas lá na plataforma, tem esses dias para colocar em dia. Aproveitem, coloquem em dia, porque vale nota também. Vou somar tudinho e vou fechar a nota de vocês do bimestre. Ok? Lembrando que eu estou fechando o terceiro bimestre. Para aqueles alunos que tiveram dificuldade no primeiro, segundo bimestre, a hora de recuperar agora. Não deixe para o final do ano, não, porque com esse novo modelo que a gente está tendo de aula remota, fica complicada a recuperação no final do ano, ok? Adiante o máximo para vocês, para evitar problema. Então vamos lá, sem enrolar muito, vamos lá para o nosso conteúdo, ok? Esse slide que eu vou apresentar para vocês é o mesmo que está lá na plataforma de vocês, da plataforma que vocês fizeram sobre a atividade mensal mesmo, beleza? Então vamos lá, só um minutinho só, para mim colocar esse slide para vocês, beleza? Então vamos lá, só um minutinho. Esse aqui. Bem, compartilhando com vocês. Tá aí, tá? Deixa eu colocar na tela maior. Para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, nós temos que voltar um pouquinho, entender os motivos que levaram o mundo a guerrear. E olha que motivos não faltaram, tá? Primeiro foi sobre imperialismo. O que significa imperialismo? Imperialismo é o processo de ocupação que existiu na época do início do século XX na África e na Ásia. Ou seja, as grandes potências tentavam tirar o máximo possível desse povo que era o grande consumidor. Tá? A disputa dos países industrializados em busca de colônias, de fornecimento, primeiro, de matéria-prima para vender para os outros e também de compra, né, de compra dos seus produtos industrializados. Tá? Então, como o mercado consumidor ele vai, além de fornecer o que eles precisam, eles iam também vender para esse povo. Exemplo, igual acontece no Brasil. O Brasil é o maior produtor do mundo de laranja. Nós produzimos a laranja, vendemos a laranja para os Estados Unidos, eles fazem o suco e vendem o suco para nós, o Del Valle. Vocês entenderam? Pega a laranja aqui, a gente produz a laranja, eles vêm atrás da matéria-prima, que é a laranja, vai industrializar fazendo suco e vende a caixinha do suco Del Valle para a gente consumir o suco da própria laranja deles. É mais ou menos por aí. Beleza? Bem, então tá aí, ó, o charge, né? Este mar é meu, de todo mundo, mas sempre o maior vai estar em cima, comendo o menor, né? E aí, sucessivamente. Bem, aí tá, ó. Você ia dividir os mapas da África, tem na internet esse mapa da África aí, ó. Então, cada país africano vai ser colonizado por alguma potência europeia. Tá aí, ó. Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, né, Portugal. Então, por isso que lá na África existe, por exemplo, países que falam português. Por quê? Porque foi colonizado como nós por Portugal. Tem países que falam a França, por exemplo, aqui, ó, a Argélia, Mali, Níger, Chad, são todos países, Gabão, são todos países africanos que falam francês. Por quê? Porque foi colonizado para a França. Tanto é que o maior jogador de futebol francês, o Zidane, ele nasceu aqui, ó, na Argélia. Ele é argeliano e foi o maior jogador de futebol da França. Tá? Entre outros países aqui. Lá tem a Inglaterra, tem a Itália, e assim eles vão dividir a África entre eles. O mesmo vai acontecer na Ásia. Tá vendo aqui, ó? A Grã-Bretanha vai tomar conta, colonizar a Índia, tá? A França aqui na Indochina, a China vai ser tentada invadida pela Alemanha, mas não vai conseguir, a Austrália vai ser colonizada pela Inglaterra, por isso que os australianos falam inglês, entendeu? Então, é mais ou menos nessa ideia aí. Então, aqui tem uma charge, né, dos grandes potências, né, da galera das grandes potências, rachando, dividindo a África e a Ásia entre eles. Mais ou menos isso aí. Tá? Além de capturar escravos também, óbvio, né, claro. Né? E aí, essa imagem que eu vou mostrar muito bem.
países que eram superprodutores de matéria-prima para os europeus estão morrendo de fome, como a gente vê essas imagens que é natural ver da África. Tá? Bem, essa disputa vai se tornar muito preocupante. Tá? As nações com mais colônias serão mais poderosas, é óbvio, porque além de vender sua matéria-prima, também vai poder ter grandes compradores. Tá? As nações com mais colônia serão mais ricas de todas. Por exemplo, a Inglaterra e a França se equilibram, porque vão ter, a maioria dos países vai estar colonizados pela Inglaterra e pela França. A Itália e a Alemanha conseguem poucas unificações. Então, como a Inglaterra e a França vão ter um grande potencial, a Itália e a Alemanha também vai querer. Só que a França e a Inglaterra vai dar para a Itália e para a Alemanha? Negativo. Não dá nada para eles. E aí o que acontece? Vai surgir blocos disputando poderes de colônia na África e na Ásia. Perceberam? Blocos de países que vão querer buscar colônia na África. E aí, esses blocos, essas unificações desses países, um do lado, outro do outro, pimba, vai dar guerra, com certeza. Tá? Esse foi o grande cenário. Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial. A princípio, essa Primeira Guerra vai ser a disputa imperialista, a disputa daqueles países que eu falei, por mercado consumidor de matéria-prima e local para investir o seu capital. As nações europeias iriam entrar no primeiro conflito europeu, conflito mundial. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial, os países que vão entrar nesse conflito são países europeus. Né? Um bloco liderado pela Inglaterra e outro bloco liderado pela Alemanha. Eles vão disputar colônias para impor o seu investimento, o seu capital em busca de matéria-primas. Certo? Bem, as causas, tá? Disputa imperialista, como eu falei, tá? Rivalidade entre os países, nacionalismo, por exemplo, a Alemanha queria se tornar o maior país europeu, mas transformar onde eles poderiam provar que eles são melhores do que qualquer outro país. Então, o nacionalismo assoberbado é muito interessante nessa época. Cada um queria ser melhor do que o outro. Né? Corrida armamentícia. Por que corrida armamentícia? Como eles estão prestes a entrar em guerra, cada um vai querer produzir sua própria arma de guerra. Nesse período vai surgir as primeiras armas de guerra, como, por exemplo, o tanque de guerra. Né, o tanque de guerra alemão. Então, eles vão produzir essa corrida armamentícia, significa o quê? Correr para buscar a maior arma, a melhor tipo de arma para essa disputa de poder entre eles. Bem, rivalidade entre a França e a Alemanha. Foi o primeiro duelo da Primeira Guerra Mundial. A França havia pedido território de Alsácia e Lorena. O que é Alsácia e Lorena? São duas pequenas ilhas perto entre a França e a Alemanha, tá? Onde a Alemanha vai lá nessa guerra que teve antes e toma essas duas ilhas. Por que essas duas ilhas é tão importante? Porque elas são o maior produtores de minério de ferro na época. E o que é minério de ferro? Matéria-prima para fazer arma. Ferro, para fazer arma e carro. Né? Então, como a Alemanha tinha tomado isso aí, e agora eles estavam em confronto, a França queria reconquistar de novo Alsácia e Lorena. Por quê? Porque a França queria também produzir seu material de guerra. Né? Tinha pedido na Guerra Franco-Prussiana isso para a Alemanha, lá no final do século XIX. Agora, a França quer retomar a ilha para explorar o minério de ferro. Né? Tá aí, ó. A ilha é bem aqui, ó. Aqui está a França, aqui está a Alemanha. Essas duas ilhas estão bem aqui, ó. Esses dois territórios estão bem aqui. Ó. Então a França queria pegar para ela justamente para produzir minério de ferro, produzir arma. Você acha que a Alemanha ia entregar isso de mão beijada? Obviamente que não, né? Jamais. E aí, os primeiros conflitos. Tá? Vai ter também uma rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha. Tá? Até 1870, a Inglaterra era a nação mais rica e poderosa do mundo. Tá? Em 1870, a Alemanha vai se unificar no seu território, o território alemão era vários espalhados pelo leste europeu, a Alemanha vai se unificar e vai crescer industrialmente. Se a Alemanha cresce industrialmente, vai vender produtos industrializados para o leste europeu todinho, tirando a Inglaterra da jogada. A Inglaterra vai aceitar isso de mão beijada? Perder o seu grande cliente? Obviamente que não. E aí vai estar essa disputa. Tá? A Alemanha, ambiciosa, suas colônias, vai querer conquistar
o seu predomínio comprando e vendendo mercadoria aquilo que a Alemanha, aquilo que a Inglaterra vendia. Agora a Alemanha se torna grande potencial industrial e comercial da Europa. Outro choque de realidade, onde vai acontecer também guerra. Né? Bem, outra rivalidade vai ser a Áustria-Hungria, né? O Império Austro-Húngaro era apenas, a Áustria e a Hungria eram unificadas, né? Contra a Rússia. Então, o que acontece? A Rússia e a Áustria-Húngara desejam controlar a Península Balcã, tá? Para melhor acesso ao mar Mediterrâneo. A Península Balcã, os Balcãs, era o acesso mais próximo do Mediterrâneo. Como o comércio era muito frequente, naquela época não tinha avião, o comércio era feito via mar. Né? Então, tudo que era vendido para a Europa tinha que passar pelo Mediterrâneo. Então, a Rússia e o Império Austro-Húngaro queria conquistar esse acesso ao mar Mediterrâneo justamente para poder vender. Está aqui, ó. Aqui está o pessoal, aqui está o mar Mediterrâneo, tá? Aqui está a Rússia, os Balcãs, essa região aqui. O que eles queriam? Conquistar esses povos aqui, para quê? Para ter acesso ao mar Mediterrâneo, para poder vender e comprar de quem quisesse. Ter essa passagem livre aqui, ó. Entendeu? Essa foi a grande disputa deles. A Áustria-Hungria, o Império da Áustria, a Sérvia. A Sérvia, ela é aliada da Rússia. Tá? Então, se você é aliado do meu inimigo, é meu inimigo também. Tá? A Sérvia desejava unificar todas as nações dos Balcãs, construir a grande Sérvia. Você acha que o Império Austro-Húngaro ia aceitar isso? Obviamente que não. E aí vai ter uma disputa entre eles. O Império Austro-Húngaro não desejava a formação de uma potência aliada à Rússia. Ela queria ser independente. E aí, pá, pimba. Outro processo de discussão também. O nacionalismo. O que significa isso? Tá? O nacionalismo aflora a ideia de que povos e raças da mesma raiz cultural deveriam formar um só Estado. Por exemplo, eles não queriam, por exemplo, a Alemanha não queria que outros povos habitassem o território alemão. Então, a Alemanha fala alemã, tem a moeda alemã, tem os produtos alemãos, não precisava dos ingleses, não precisava do francês. Tá? E aí vai surgir o pagemanismo, tá? Que é unificar locais onde vive o povo de mesmas origens. Então, se nós temos a mesma origem, por que não nos unificar? Foi o que aconteceu. Né? Esse nacionalismo soberbado da Alemanha vai gerar o quê? Desconfiança para a Inglaterra, desconfiança para a França, onde eles vão disputar esses poderes. E aí vai surgir também o pan-eslavismo. Já que a Alemanha quer se unificar, os russos vão também se unificar. E aí, um contra o outro. Né? Bem, vai existir então esses três tipos de situação para explodir a guerra, tá? Para ser um motim da guerra. Primeiro, política das alianças. Segunda, paz armada. E terceira, o assassinato de Francisco Ferdinando. Vamos ver cada um deles aqui. Política das alianças. Tá? Os países começaram a formar alianças militares. Tá? Existem dois grandes grupos. Primeiro, a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Tá? E, pelo outro lado, a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Então, vocês imaginem, dois grandes blocos disputando poderes distintos. Esses dois grandes blocos vão entrar em confronto e vai surgir a guerra. Tá? A Itália, ela começou a Primeira Guerra Mundial do lado da Alemanha. Quando ela percebeu que a Alemanha e o Império Austro estava detonado, ela muda de lado, né? E vai para o lado da Tríplice Entente da Inglaterra para tentar ter a menor quantidade de prejuízo possível. Foi isso que aconteceu. O que foi a paz armada? As grandes potências iniciaram um processo de armamento do poderio militar. Tá? Correu a verdadeira corrida armamentícia. Cada um queria produzir sua arma para não depender um do outro. Tá? A Inglaterra tinha as suas indústrias de arma. A Alemanha também tinha sua indústria de arma. As duas precisavam de minério de ferro. A Alemanha tinha um minério de ferro. Então, eles vão começar a produzir arma. Tá? Cada grupo tentava superar a tecnologia da época do outro com arma. Entendeu? Bem, o grande estopim que levou a nação a ficar irada foi o assassinato do Francisco Ferdinando. Quem era Francisco Ferdinando? Francisco Ferdinando era um príncipe herdeiro do trono austro-húngaro. O seu pai já tinha entrado do lado da Alemanha para o quê? Para da corrida armamentícia e tinha dado do lado da Alemanha também na Tríplice Aliança. O que vai acontecer? O Ferdinando casa lá tal e vai em lua de mel viajar lá para a Áustria. O que acontece? Ele vai sofrer uma emboscada e vai ser assassinado, vai morrer. Tá? E
E com isso, tá, foram feitos alguns estudos, foi provado que ele foi morto por alguns soldados franceses, ingleses, ou seja, contra o seu inimigo. E aí, batata, puf, a Inglaterra vai declarar, a Alemanha vai declarar guerra contra o outro bloco, é óbvio. Tá? Tá aí, ó. Esse mapa mostra, né, justamente esse desenho que mostra o Ferdinando aqui em cima, ele e a sua esposa, e ele foi assassinado aqui, ó. Então, quem estava do lado dele, os soldados do Império ao Sul, viu quem matou. E esse cara foi capturado e provavelmente ele era um francês. Tá? A Primeira Guerra Mundial, a gente pode dividir ela em 3 fases. Tá? Então vamos lá, vamos entender. Primeira fase, chamada Guerra de Movimento. Tá? A ofensiva alemã. A Alemanha começa a atacar os países inimigos. O primeiro país foi a França, está do lado ali, vocês viram no mapa. Detonou a França. Depois a Alemanha vai detonar os países tudinho ali que era aliado deles, até tentar vencer a Inglaterra. O segundo passo foi a guerra de trincheira. O que significa que é trincheira? Trincheiras são grandes buracos, grandes valas, onde quando os alemães atacavam, eles viram que estava entrando no território inimigo, poderia ser um tiro no pé. Então o que eles vão fazer? Vão fazer trincheira. O que significa trincheira? Esses grandes buracos, eles ficavam dentro desse buraco esperando o inimigo armado. Quando o inimigo aproximava, eles levantavam e pá, metia bala e aí tinha os ataques. Essa guerra de trincheira durou de 1915 a 1918. Tá? Bem, nesse período todinho, a guerra só não acontecia em 2 grandes... Né? A guerra parou em 2 grandes momentos. Primeiro, foi no Natal, na véspera de Natal, eles paravam para comemorar, né, o Natal, e uma vez teve uma partida de futebol entre a Alemanha e a Inglaterra. Tá? E a Alemanha ganhou o futebol. Então, a Alemanha era o país, a Inglaterra era o país do futebol, o país que inventou o futebol, numa guerra contra o seu inimigo, ainda perdeu no futebol dentro de uma trincheira dessa aí. Então, a rivalidade era muito grande. Como a guerra vai chegando no final, né, de 1918, vai chegando, a Alemanha vai recuar. Tá? O recuo alemão foi, saindo da trincheira, voltando para o território alemão, foi o ponto de partida que os ingleses queriam. Com o apoio dos Estados Unidos e da Rússia, eles detonaram, fecharam e acabaram com a Alemanha. Né? Por entender essa guerra em movimento. Exércitos deslocavam e invadiam as áreas inimigas. A Alemanha invade a Bélgica, né? A França reage na Batalha de Marne, a Alemanha tenta invadir a Rússia, a luta fica equilibrada. Né? Quando surgem os canhões aí que eu mostrei para vocês. Né? Guerra de trincheira. Era um conflito muito lento, muito equilíbrio e mobilidade de soldados, muito sofrimento. Mas a grande vala, eles não precisavam dar muito, ficavam esperando o inimigo. Tá? O tanque vinha e atacava. Surge nessa época também o avião. Né? Então o avião vai ser um dos grandes, podemos dizer assim, a grande arma de guerra. Porque não tinha como controlar o avião em cima e tacando bomba dos inimigos embaixo. Né? Inclusive, quem assistiu o filme A Mulher Maravilha vai ver justamente um avião alemão, né, com um espião inglês, onde os ingleses ganham a guerra. Tá? Soldados meninos. Né? Então, nessa guerra, muitos soldados eram de 13, 14, 15 anos. Né? Então, chamados soldados meninos. Em 1917, a Rússia sai da guerra, tá? Sai e os Estados Unidos entram. Tá? E os Estados Unidos entram. Então, essa entrada dos Estados Unidos vai decretar o fim da guerra. Por quê? Porque a Rússia saiu para se organizar dentro do Estado e os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial aos 45 minutos do segundo tempo, né, com novos soldados, com novas armas, e a Alemanha não resiste. E aí a Alemanha se dá como vencida nessa época. Aí, da guerra, né? A entrada dos Estados Unidos que equilibrou a luta. A Alemanha desgastada, aceita a derrota em 1918, né? E é assinado o Tratado de Paz, né? O que chamado também Tratado de Versalhes. Nesse Tratado de Versalhes, né, a Alemanha vai receber várias pesadas formas de aceitar essa derrota. Tá? A Alemanha vai sair humilhada, né? Vai sair, é obrigada a entregar o seu exército, é obrigada a entregar suas armas, e ela sai humilhada com sede de vingança. Então vocês podem entender, esse sede de vingança vai chegar a estourar uma próxima guerra, a Segunda Guerra Mundial.
Tá? A Alemanha é obrigada a devolver Alsácia-Lorena para a França, vai criar o corredor polonês, a redução dos exércitos alemães de 100 mil homens, a indenização de 260 milhões de marcos, 33 milhões de dólares para os países vencedores. Então a Alemanha fica menosprezada, fica derrotada financeiramente e derrotada militarmente. Tá? Como ficou o mundo após essa Primeira Guerra? Vai surgir uma grande crise em instabilidade econômica e política. Nascimento de governos autoritários, como o nazismo e o fascismo, que a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial. Tá legal? Nessa Primeira Guerra Mundial, teve a participação de mulheres, sim. Muita gente fala que não, mas é provado que as mulheres participaram da guerra, sim. Tá? E teve um trabalho essencial. Elas trabalhavam, entrou na guerra como médicas e como enfermeiras, para ajudar nos campos de batalha quando tinha ferido. Claro, então, tem o seu papel importante. Tá? Chamado também de Guerra de Mulheres, que teve um papel fundamental. Tá? Outro detalhe também da guerra contra a guerra, enquanto as grandes nações industriais, como a Alemanha, como a Inglaterra, como a França, né, como a Itália, estavam na guerra, quem que ficava trabalhando na fábrica para produzir comida, né, produzir alimento e produtos industriais? E até arma. Eram as mulheres que trabalhavam nas fábricas. Por quê? Porque os homens todos estavam na guerra. A guerra durou 4 anos e meio. Então, vocês imaginem 4 anos e meio, quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram evidentes nessa guerra. E o papel da mulher foi muito importante, não só como enfermeira, né, mas também nas indústrias trabalhando. Ok? Bem, espero que vocês tenham entendido isso aí, espero que vocês tenham participado disso aí, né, tenham entendido. Qualquer dúvida, procure me prever. Estou aqui lembrando que a nossa prova vai ser estilo a prova do segundo bimestre. Vocês vão ter tempo para responder a prova e devolver para mim no privado o seu nome, turno, direitinho dos nossos erros. Ok? Então espero que dê tudo certo. Qualquer coisa eu estou aqui. Um grande beijo e tchau para vocês.